Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo. Aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais imprudências que acontecem na obra de reforma. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clique no botão de se inscrever e também ative as notificações para você sempre receber os nossos conteúdos. Também não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo outros materiais que a gente preparou para você ter um melhor crescimento aí na sua carreira. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui para você o que eu acredito que seja as principais imprudências que acontecem na obra de reforma. Nesse mundo de obras, nesse mundo de reformas, a gente já viu de tudo. E, infelizmente, alguns erros que os profissionais cometem podem acarretar sérios riscos aos usuários das edificações e até mesmo causar graves acidentes. E nesse vídeo eu quero trazer para você algumas imprudências para você prestar atenção quando você se deparar com esse tipo de serviço ou para você se preparar para executar esse tipo de serviço, que são imprudências que, se não observadas, podem causar sérios riscos às edificações. A primeira imprudência que eu trouxe aqui para você, como você pode reparar nessa imagem, é de uma alvenaria estrutural. Quando a gente vai fazer uma obra utilizando a metodologia de alvenaria estrutural, um dos desafios é passar as tubulações por dentro da alvenaria. Como a alvenaria estrutural, é muito complicado a gente fazer rasgos nessa alvenaria para passar os eletrodutos, para passar alguma tubulação de hidráulica, e a gente deve se atentar na hora de passar esses materiais dentro da alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural não é recomendado que sejam feitos cortes na horizontal do bloco. Para você ter uma ideia, a cada corte horizontal que é feito na seção do bloco, ele perde aproximadamente 50% da sua capacidade de resistência à carga. Então, quando é feito um rasgo ali num bloco, isso significa que ele está 50% menos resistente do que ele estaria sem aquele rasgo. Então, precisou passar uma tubulação, um eletroduto pela alvenaria estrutural, aqui eu deixo duas recomendações para você não cometer essa imprudência de rasgar esse bloco na horizontal. Uma opção é passar o eletroduto de maneira externa. Às vezes, quando tem um bom planejamento arquitetônico, pode fazer parte da decoração do ambiente, mas não são todos os clientes que se aderem a isso, não são todo mundo que gosta, dessa tubulação aparente, como você pode ver nessa foto. E também uma outra solução é passar os eletrodutos e tubulações através das sancas do gesso. Então você passa na horizontal pela sanca e desce dentro do bloco de alvenaria estrutural pela vertical. Então você consegue alcançar o ponto que você precisa descer a tubulação e, passando pela vertical do bloco, você não precisa fazer esses rasgos na horizontal. Então, essa primeira imprudência, rasgar o bloco de alvenaria estrutural, é uma imprudência que você não pode cometer. Segundo caso de imprudência que a gente verifica, você provavelmente já deve ter visto, é fazer piscina onde não foi previsto uma sobrecarga. Ou às vezes montar aquelas piscinas de monta e desmonta em lajes que não foram preparadas para receber tal sobrecarga. Para você ter uma ideia, uma piscina de 50 centímetros de profundidade, 2 metros de comprimento por 1 de largura, isso significa que ela vai ter um acréscimo de carga onde ela for montada de 1.000 kg. Será que a laje que vai receber essa piscina, essa pequena piscina praticamente inofensiva, que vai representar uma sobrecarga de 1.000 kg, será que essa laje na qual ela foi colocada em cima está preparada para suportar essa sobrecarga? Então, se você deseja construir uma piscina ou algum cliente solicitou para você a construção de uma piscina sobre a laje, você deve verificar primeiramente a necessidade de reforço estrutural para suportar essa sobrecarga que você vai estar adicionando à laje. Para a gente finalizar, um outro tipo de imprudência que acontece com frequência são os serviços das reformas que envolvem algum tipo de risco e não chamar um profissional habilitado para acompanhar de perto a execução desse serviço e chamar um pedreiro, chamar uma pessoa sem capacidade técnica, que tem capacidade prática, mas a capacidade técnica muitas vezes esse profissional não tem e não entende de fato qual é a dimensão do risco na qual aquele serviço vai estar envolvido. Um exemplo, demolição de parede. Quando o cliente solicita para demolir uma parede, o primeiro aspecto que a gente deve analisar é: essa parede é estrutural, ela pode ser removida? Será que existem tubulações, eletrodutos que estão passando dentro dessa parede? Então, um profissional habilitado, ele tem a capacidade técnica de analisar todos esses aspectos e falar com segurança se pode ou não ser feito a demolição dessas paredes. Então, sempre que um serviço de reforma for ter algum serviço que envolva algum tipo de risco, ele deve ser monitorado por um profissional habilitado. Então, esses são os principais exemplos de imprudência que acontecem nas obras de reforma. Sugiro sempre que você se deparar com um serviço que soe com algum risco iminente,
que você pesquise antes de executar, que você jamais tome uma decisão precipitada por achismo. Você deve se basear através de análises técnicas para que você possa tomar a sua decisão com muito mais assertividade. E essas obras de reforma que envolvem risco, antes de ser elaborado, antes de ser autorizado a execução da obra de reforma, deve ser emitido um laudo técnico de reforma justamente para analisar, bom, essa reforma que o cliente está querendo fazer vai ter algum risco envolvido? E para analisar esse risco envolvido, deve ser elaborado um laudo técnico de reforma conforme exige a NBR 16280. Caso você tenha interesse em conhecer, em se aprofundar e entender como que funciona a elaboração dos laudos técnicos de reforma, preparei uma aula gratuita que a gente vai disponibilizar para você se aprofundar nessa área, uma área que vem crescendo bastante. Vou deixar o link dessa aula aqui para você ter acesso e se aprofundar aí na parte de elaboração de laudos aqui na descrição, então não deixe de conferir. Material que ficou muito bacana, material que a gente realmente se aprofundou nessa parte de laudo técnico de reforma, que eu acredito que possa fazer diferença aí para a sua carreira. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente analisou aqui as principais imprudências que acontecem nas obras de reforma, sugeri aqui algumas possíveis soluções e principalmente sugiro que você se prepare, que você se capacite para você lidar melhor aí com essas situações que envolvam riscos. Te agradeço você por ter acompanhado a gente em mais esse conteúdo, um grande abraço e até mais! Stable.